Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 39 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos na seção 2 do capítulo 1. Por que permitiu Deus as dores de Nossa Senhora? O aumento de seus méritos é outra razão de suas dores. E em nenhum outro lugar a força do mérito é tão veloz como no sofrimento. O fato de ser a Mãe de Deus não a elevará à altura do céu, separada da graça santificante que precede e que se segue à dignidade da maternidade divina. A grandeza de sua dignidade é argumento da grandeza de sua graça, porque nos propósitos de Deus as duas coisas são inseparáveis. E assim, a dignidade que vemos é um indicador para nós da graça que não vemos. Sua exaltação deve depender de seus méritos, e os méritos têm de ser adquiridos por um sofrimento que dura a vida inteira. Quem pode contar a multidão de raptos que hoje ocorrem no céu, em sua alma, quando Nossa Santa Mãe reconhece os prêmios distintos para cada sofrimento em particular, a coroa especial para cada ato sobrenatural. Em tudo isso, discernindo-o também pela impressionante abundância da recompensa, ela observa uma congruidade, uma adequação às dores recompensadas. E, ademais, até um tipo de crescimento natural a partir das dores, ainda que de modo sobrenatural. Pois a graça não é algo diferente da glória. A graça é apenas glória no exílio, enquanto a glória não é senão a graça em casa. A graça é o tesouro sólido. A glória é apenas sua exultação e sucesso. Assim, a imensa compaixão de Maria veio a ser glória pelo processo ordinário e legítimo do reino do céu. 63 anos de alegrias extáticas jamais, dentro da dispensação presente das coisas, teriam erguido o trono materno a tal vizinhança extraordinária com Deus. A rainha do céu precisava necessariamente ser treinada como rainha, para que pudesse coroar seu treinamento do modo mais legítimo e mais supremo quando chegasse o dia de sua ascensão. A leveza da ascensão era devida à amargura da compaixão. Aqui tem uma frase extraordinária, né? Que é:
na nossa leitura uma frase, digamos assim, gratuita, mas que é um aprendizado eterno para nós, né? Pois a graça não é algo diferente da glória. A graça é apenas glória no exílio, enquanto a glória não é senão a graça em casa. Isso nos diz muito, né? Do estado de graça, né? Estado de graça que nós podemos manter sempre por confissões frequentes. Olha que coisa mais impressionante, né? Como que Deus dispõe as coisas na nossa vida. De forma tão co-natural com a nossa natureza, né? Quer dizer, o simples fato absolutamente natural, né, de nos confessarmos frequentemente e comungarmos frequentemente já nos mantém em estado de graça, né? Isso nos garante a igreja. E, segundo o Padre Faber, nos mantém em estado de glória. De glória. No exílio. É a glória possível para nós que estamos no exílio. Que exílio? O exílio do Éden. O exílio que nos colocou o pecado original, né? Então, isso no meio da descrição sobre Maria, nós conseguimos absorver esse ensinamento, né? Por isso que a igreja insiste tanto, né? Que nós sempre nos mantenhamos em estado de graça, né? Porque é a glória no exílio. E com isso ele nos faz pensar, né? O quanto de glória Maria, com quanta glória Maria convive no céu, devido às graças que ela amealhou na terra, né? Diz ele aqui que ela tinha que ser treinada como rainha, né? A rainha do céu precisava necessariamente ser treinada como rainha, para que pudesse coroar seu treinamento do modo mais legítimo e mais supremo quando chegasse o dia de sua ascensão. Há sempre um aspecto de crueldade nos grandes destinos. A fortuna arrasta seus favoritos por espadas desembainhadas. Não faltava ao grande destino de Maria este aspecto de crueldade. E o que parece tão cruel é a natureza divina de seu filho. É resultante da infinita perfeição de Deus que ele se busque necessariamente a si mesmo e que ele seja seu próprio fim. É assim que ele é o fim último de todas as criaturas e não há outro fim verdadeiro no mundo senão ele mesmo. Portanto, é parte de sua magnificência e parte de seu profundo amor que todas as coisas tenham sido feitas para ele
e que sua glória seja superior a todas as demais coisas. Sua maior misericórdia para com as criaturas consiste em permitir-lhes contribuir para a sua glória e em permitir-lhes fazê-lo inteligentemente e voluntariamente. Considerando-se retamente, a criatura não pode ter bênção maior que aumentar a glória do Criador. É a única satisfação verdadeira, tanto do entendimento como da vontade. A única coisa que lhe pode ser repouso perpétuo. Está aí, pois, outra razão para a permissão divina das dores de Nossa Senhora. Foram permitidas para que Deus pudesse receber mais glória dela do que de qualquer outra criatura, ou de todas as criaturas juntas, excetuando-se sempre a natureza criada de nosso Santo Senhor. Foram permitidas para que ela pudesse ter em si mesma o privilégio extraordinário de ser igual a toda a criação, e ainda mais, de excedê-la absoluta e transcendentemente no louvor, na adoração, na glória e no culto que prestou ao Criador. Ninguém adorou tanto, a Deus quanto Maria. Nenhuma outra criatura, Não importa quão terríveis fossem as alturas que devia escalar e que estão muito distantes de toda a simpatia e de toda a inteligência dos santos, e quão profundas fossem as torrentes de sangue e de lágrimas, por cujos canais rochosos devia passar, e quão exigentes fossem as graças poderosas que reclamavam uma correspondência tão maravilhosa. Não houve nenhum dom que Cristo alguma vez lhe deu que ela prezasse tanto como sua severa compaixão. Por nada no mundo se furtaria a uma mínima circunstância que aumentasse sua dor. No próprio excesso de suas aflições mais intoleráveis, gozava em espírito de profunda adoração da soberania inexorável de Deus. Era Deus o que estava dependurado na cruz. O seu filho era Deus. Era o crucificado, pálido, lânguido, débil, sangrento, cuja glória era mais ilimitada que o oceano que cinge o mundo e se nutria com a inimaginável complacência dos riachos de beleza sobrenatural e de santidade consumada que as espadas profundamente penetrantes de seu pesar estavam tirando das cavernas de seu imaculado coração. Como que compensou tudo o que os santos deviam a Deus por sua paixão, mas que nunca poderiam pagar. Ao pé da cruz, ela era a adoração do mundo, pois que outra pessoa no mundo o estava adorando em sua humilhação naquela hora. E toda essa crueldade da avarenta glória de Deus, esta sua sede insaciável das criaturas, era para ela
a perfeição do eleito, o supremo exercício de sua realeza, enquanto era, da parte de seu divino Filho, de longe, o mais inconcebível derramamento de seu amor que ela já havia recebido desde a meia-noite da encarnação. A igreja seria uma coisa diferente do que é se o mar da adoração de Maria em suas dores não fosse parte de sua beleza, de seus tesouros e de seu poder diante de Deus. Podemos pensar com menos dificuldade, com menos desânimo, na paixão não correspondida de nosso mais amado Senhor. Quando lembramos a dor, diferente de qualquer outra, que a sua, com que sua mãe o adorou. Então aqui ele nos lembra a dor de Maria ao pé da cruz, né? Que é uma dor que ele vai comentar ainda longamente no livro. Então aqui na solidão do Calvário, né? Estava ali a nossa mãe prestando uma adoração perfeita ao modo de criatura, perfeita para uma criatura, a mais perfeita adoração feita por uma criatura ao nosso Deus, né? Qualquer adoração que a gente possa fazer é imperfeita, como são as adorações que nós fazemos, ela sempre estará ligada a essa adoração ao pé da cruz que Maria fez. Não é à toa, né, que Maria é a mãe da igreja, porque a igreja nesse momento, como que tinha apenas um membro, né? A igreja era constituída por Maria neste momento, né, da crucificação. São João estava do lado dela, né, em adoração também, mas de um modo infinitamente menor, né, num tom menor, né? Ninguém iguala, não é? Ou ninguém jamais igualou a intensidade da adoração de Maria, né? E que beleza a descrição do Padre Faber, né? Não posso deixar de falar, né, das expressões que ele usa, do modo com que ele fala, né? E toda esta crueldade da avarenta glória de Deus, esta sua sede insaciável das criaturas, era para ela a perfeição do eleito, o supremo exercício de sua realeza, enquanto era, da parte de seu divino Filho, de longe, o mais inconcebível derramamento de seu sangue, que ela já havia recebido desde a meia-noite da encarnação. Então aqui também a gente vê, né, a ligação estreita entre a encarnação e a paixão, né, que são, né, as duas principais festas da igreja, né? O Natal vem em terceiro lugar, né? Então, as principais festas da igreja são a encarnação e a paixão.
Infelizmente, hoje, a festa da encarnação está esquecida, né? Mas, enfim, muitas coisas estão esquecidas hoje, né? Nós também aparecemos no assunto. Ela devia sofrer por nós como por ele, pois não havia de ser a mãe da consolação, o conforto dos aflitos, e por isso devia descer às profundezas de toda a dor que o coração humano é capaz de sentir. Segundo a capacidade de uma simples criatura, devia sondar todas as dores e experimentá-las em si mesma, sem nem sequer excetuar a dor pelo pecado, embora não pudesse fazê-lo por seus pecados, mas pelos nossos. Ela devia conhecer o peso de nossos fardos e o tipo de miséria que cada um deles traz consigo. Devia ser uma ciência que lhe permitisse estar segura da medida de consolação que nosso coração fraco requer em suas várias provações, e do que conforta e alivia nosso sofrimento em todas as suas circunstâncias diversas, desiguais e dissimilares. Nosso Santo Senhor não nos salvou de nossos pecados por uma aparição áurea no céu, nem por uma visão transitória da cruz, mostrada na distante glória do cimo verdejante do Tabor, nem por uma absolvição pronunciada de uma vez para sempre sobre o oeste do Carmelo, que tem vista para o mar. Não era sua vontade que a redenção fosse fácil, como a criação. Fácil para ele, ao menos, pois para nós é maravilhosa e suficientemente fácil. Ele realizou nossa salvação por longos anos, com infinitos sofrimentos laboriosos, por abismos de vergonha, com derramamento de seu sangue e com indizível amargura de sua alma. Conquistou-a, mereceu-a, lutou por ela e só se assenhorou dela pelos prodígios da paixão. Nada disso precisava ser assim. Uma palavra, uma lágrima, um olhar poderiam realizá-la, e até um ato de vontade, com encarnação ou sem ela. Mas não era seu beneplácito que fosse assim. Em sua infinita sabedoria, escolheu não apoiar-se apenas sobre seu poder infinito, senão que tomou outro caminho. Isso com relação ao Nosso Senhor, né? Assim é com Maria. Ela não foi feita de uma vez a mãe dos aflitos, como que recebendo repentina patente de nobreza. Não se tornou a consolação dos que pranteiam por mera determinação emanada da vontade, da majestade divina. Poderia ter sido assim, mas não foi assim. Seu ofício de mãe é uma longa e dolorosa conclusão obrada por sua maternidade divina. Labutou por ele, sofreu por ele, carregou fardos hercúleos de dor para merecê-lo, e por fim se assenhorou dele no Calvário. Não que pudesse estritamente merecer este ofício, como Jesus mereceu a salvação do mundo. Não. Em vez disso, o ofício de ser nossa mãe era parte da salvação que ele mereceu.
Ainda assim, contudo, segundo a capacidade de uma criatura, ela chegou perto de merecê-lo e encontrou pelo caminho o pagamento adiantado de Deus. Quão necessário então era para nós que Deus permitisse as suas dores. Que seria o mar de dores humanas sem o luar de Maria sobre ele? O oceano, com nuvens escuras, pesadas e estendidas descendo sobre ele, não difere mais amplamente da planície prateada, com folhas e com reluzentes águas brancas, exultando com a luz do sol, do que a vastidão fastidiosa dos cuidados sucessivos da vida, sem a luz dulcificante e quase encantadora que recai do amor de Maria. Difere da vida como se nos apresenta sob o seu trono maternal. Quantas lágrimas ela já enxugou de nossos olhos. E ainda há a velhice. Os círculos dos que amamos se estreita a cada ano. A doença, a morte, tudo ainda por vir, quanto não temos ainda de tirar do tesouro de consolações do seu coração imaculado. Oh, foi bom para nós, e foi inteiramente para contentamento de seu coração, que Deus permitiu as dores, para que ela pudesse ser ainda mais realmente a mãe dos aflitos. Pois o peso de suas dores é diariamente o alívio das nossas. E quão pequeno é o que conseguimos suportar. E quão grande é o fardo que ela pôde suportar. E como suportou regiamente. Então, lembrem-se que o Padre Feber está tentando, né, justificar por que Deus permitiu que Maria sofresse tanto, né? A sessão tem esse título, né? Por que permitiu Deus as dores de Maria? Ele está a cada trecho nos abrindo mais essas razões, né? Pelas quais Deus deixou ela sofrer. E aqui, nesta parte, há a razão que nos toca diretamente, né? Ou seja, as dores de Maria têm a ver intimamente com a nossa pessoa, individualmente, né? Com todas as pessoas que viveram depois desse martírio e com todas que ainda viverão, né? Então, essa responsabilidade que Maria assume a partir de suas dores e por causa delas, né, é aquela que nos faz recorrer a ela, né? Ou seja, ela é o alívio das nossas dores, né? É a mãe que alivia as nossas dores. Mas ela só é a mãe que alivia as nossas dores porque ela sentiu todas as dores possíveis. E dores de mãe, né? Então, as dores dela
a prepararam para não só entender, mas aliviar todas as dores do gênero humano, né? Somadas, né? E individualizadas em cada um de nós, né? Todas as possíveis dores que o ser humano possa ter, ela entende porque ela sofreu essas dores. E muito mais, né? Com muito mais intensidade. Não é? Então, ela é, por isso, diante de Deus, a nossa mãe, aquela que pede por nós, né? E em todas as genuínas aparições de Maria ao longo da história, desde a antiguidade, não é? Porque nós conhecemos muito as aparições, digamos assim, da modernidade, né? Nós temos mais conhecimento das aparições. Eu estou falando de aparições genuínas aqui, né? De Maria, desde mais especificamente Guadalupe, né? Guadalupe já estava, o caldo já estava entornado, né? Nós já estávamos na Renascença, né? Guadalupe, quando ela apareceu, o mundo já estava dividido na Europa, né? O protestantismo já tinha praticamente obrado o seu infernal trabalho, né? Mas ela apareceu em vários momentos antes disso, né? Ela nunca deixou de se preocupar conosco, né? E veja, nesse trecho que eu acabei de ler, tem uma coisa muito interessante, que é o Padre Faber insiste, né? Que a nossa redenção, a princípio, não precisaria ter sido ganhada pela paixão de Nosso Senhor, né? Qualquer ato dele é infinito. Então, ele poderia ter conseguido essa redenção por qualquer ato simples dele. Ele ainda diz, né? Uma palavra, uma lágrima, um olhar poderiam realizá-la. E até um ato de vontade, com encarnação ou sem ela. Então, para Deus, para o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se ele quisesse nos redimir, ele não precisaria fazer nada além de um ato de vontade ou um gesto. Tá o poder de Deus, né? Um gesto dele poderia nos redimir, né? Então, ele raciocinando sobre Nosso Senhor, né? Ele então aplica o mesmo raciocínio a Maria, né? Então, ele diz: seu ofício de mãe é uma longa e dolorosa conclusão, obrada por sua maternidade divina. Labutou por ele, sofreu por ele, carregou fardos hercúleos de dor para merecê-lo, e por fim se assenhorou dele no Calvário. Não que pudesse estritamente merecer este ofício, como Jesus mereceu a salvação do mundo. Não, em vez disso, o ofício de ser nossa mãe era parte da salvação que ele mereceu.
Ainda assim, contudo, segundo a capacidade de uma criatura, ela chegou perto de merecê-lo. Olha a afirmação que ele faz de Maria, né? E encontrou pelo caminho o pagamento adiantado de Deus. Então, pelos seus sofrimentos, ela quase chegou a merecer a nossa salvação. Então, por isso que ela é chamada co-redentora. Não é? Ela chegou perto de, com os sofrimentos dela, merecer a nossa salvação. É isso que ele afirma de Maria, aqui. Né? Com todo o cuidado teológico que ele sempre tem, né? Porque é um teólogo extraordinário, Padre Faber, né? Então, se Deus tivesse obrado a nossa redenção por um gesto, ou por um ato de vontade, Maria não teria existido como tal. Né? Mas a forma com que ele decidiu obrar a nossa redenção, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é que nos deu Maria como mãe. Tá certo? É que nos deu Maria como a nossa intercessora lá no céu perante a Santíssima Trindade. E nos deu essa mãe que nos alivia os nossos sofrimentos, né? Por cuja devoção nos ajuda a nos aproximarmos do seu Filho. Né? Maria é a nossa ligação. As dores de Maria é a nossa ligação com as dores do nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos assim, embora infinitamente longe das nossas dores, as dores de Maria estão mais próximas de nós, do nosso entendimento, inclusive, do que as dores do seu Filho. E essa aproximação de Maria de nós é que faz toda a diferença na nossa vida. Ou que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Não é? Porque ela é uma criatura como nós. Né? Não é o caso de Nosso Senhor. Não é o caso de Nosso Senhor. Então até isso, até esse mimo misericordioso, Nosso Senhor fez por nós. Né? Deixar-nos uma mãe, deixar-nos a própria mãe. Então, isto é uma criação do modo com que ele resolveu nos redimir. Não é? Não fosse isso, nós não teríamos essa mãe do céu. Não é? Eu vou parar aqui a nossa leitura, para dar tempo da gente conversar um pouco, na página 44, no último parágrafo da página 44. E agora gostaria de ouvi-los, se houver alguma coisa a ser comentado dessa leitura. Professor. Sim. Não propriamente da aula de hoje, mas também, assim, eu fui ao dicionário procurar a palavra amor. Né? Já que não é a gente fala que não é um sentimento, para aumentar o meu entendimento a respeito do que seria o amor. Bom, a primeira definição que tem no Caldas Aulete é afeição profunda. Afeição é sentimento.
Aí depois fala gratidão, respeito e devoção. Aí ele começa a entrar em relação a Deus nas definições. Disposição em agradar a Deus. Fazer alguma coisa por amor de Deus. Praticá-la com o único fim de agradá-lo, sem ter em vista nenhum interesse. E também, ironicamente, fazê-la por demais contra a vontade. Cuidado, zelo, respeito. Era só isso que eu queria falar, porque a gente está impregnado da história de sentimento. Como é que a gente muda a chave na nossa cabeça, né? Então, a igreja sempre fala disso, né? Dos afetos, né? Os nossos afetos. É curioso porque esse amor que nós falamos hoje, esse amor a Deus, não é? Que é um ato de vontade, fazer tudo para agradar a Deus, mesmo contra a nossa. Por isso que as palavras têm que ser usadas com mais rigor, né? O dicionário fala mesmo contra a nossa vontade. Não é exatamente contra a nossa vontade, mas é contra nossas afeições, né? Os nossos afetos. O Santo Afonso é um santo que fala muito sobre isso, que nós temos que dirigir os nossos afetos a Deus. Tirar os nossos afetos das coisas criadas e dirigi-los para a coisa incriada, né? Que é Deus. Essa é a verdadeira conversão, né? Mas veja, este amor não é surpreendente que esse amor seja mal compreendido, principalmente pela modernidade, né? Pela atualidade, digamos assim. Esse amor, ele é absolutamente desconhecido pela antiguidade. Essa espécie de amor, ela é desconhecida pela antiguidade. Esse amor que Nossa Senhora teve para com Nosso Senhor, né? Porque excede muito o amor de mãe apenas, né? Mas quando a gente lê o conceito de amor da antiguidade, tem um documento sobre isso, muito importante da antiguidade, para a gente ler, que é o diálogo de Platão, chamado O Banquete, ou o Simpósio, que é um diálogo que ocorre num banquete dado por uma pessoa rica, e para o qual é convidado, sempre é assim, né? O Platão ele coloca a situação real que vai acontecer, e sempre em algum momento Sócrates está no meio dos convidados, né? Então esse diálogo é sobre o amor, né? Principalmente, né? E ali você tem todos os conceitos do amor pagão, né? É curioso que é desse diálogo que sai o conceito e a imagem, né, das almas gêmeas, né, que é uma das formas descritas por alguém do banquete, é isso, né? Que nós somos sempre metade de uma alma completa, e nós só encontramos o verdadeiro amor quando a gente encontra a outra metade. Daí as expressões todas, cara metade, essas coisas todas, né? Mas enfim, nessa discussão não existe o amor que Nosso Senhor trouxe do céu pra gente.
que tem um nome, por isso é interessante, porque dar nome às coisas é fundamental para que a gente entenda, né? Esse amor que Nosso Senhor trouxe para nós e nos ensinou, que é o amor mais elevado, é chamado caritas. Certo? Esse nome não existia, nem esse conceito não existia. O conceito de caridade. Né? E veja que São Paulo coloca a caridade como a rainha das virtudes teologais. Né? É a coisa mais importante da mensagem do Nosso Senhor sobre esse aspecto, é esse novo conceito de amor. É o caritas. Que escandaliza os pagãos, né? Que é aquela coisa de amar o seu inimigo. Nosso Senhor fala sobre isso, né, nos evangelhos. Amar os amigos é fácil, né? Todo mundo faz, né? Então este é o amor propriamente cristão católico. Esse é o amor mais elevado. É o caritas, que é o movimento do coração, não coração sentimento, mas coração vontade, né? Ele passa por cima de todas as nossas pequenas vontades, no sentido de afetos, né? Ele passa por cima de todas as coisas visíveis. Ele passa por cima de todas as nossas tendências, de todas as nossas das nossas tendências psicológicas, de todas as nossas repulsas, de todas as nossas de toda a nossa situação física, psicológica, econômica. Está acima de tudo isso, né? E esse amor que é o que Nosso Senhor trouxe de novo, né, para nós. O caritas, ele tem nome. É um nome diferente. Por isso que o nome é importante aqui, nesse sentido, é absolutamente fundamental. É o caritas. É o caritas. E Jesus não só trouxe esse conceito, ele viveu esse conceito. Toda a sua vida foi uma demonstração de caritas. Ele ensinou permanentemente esse amor de caritas. Ele deu o caminho para o qual nós podemos exercer esse amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então esse é o amor nosso, propriamente cristão. E esse conceito não existia antes dele, nem no povo hebreu. Nem no povo hebreu existia esse conceito. O temor, né? Então está lá nos provérbios, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Uhum. Então quando Nosso Senhor chegou ao mundo, ele trouxe esse conceito de amor, caritas. Então ele diz, nós temos, então ele adicionou, né? Nós temos que temer a Deus e amar a Deus. Né? Então todo o, digamos assim, todo o Velho Testamento foi iluminado por esse amor, caritas. Por isso que os padres da igreja trabalham tanto esse tema, né? São Paulo, né? São Paulo. Ele tinha toda a herança dos judeus, né? Ele era fariseu, né? Não podemos esquecer, né?
Então, a própria vida de São Paulo é essa transformação, né? de um homem com toda a herança bíblica do Velho Testamento, iluminado pela caridade, né? São Paulo talvez seja o exemplo mais vivo desse novo amor, né? Não novo amor, mas desse novo conceito que ilumina todas as Sagradas Escrituras, todos os livros da Sagrada Escritura, né? Que antes não tinha essa chave, mas que Nosso Senhor trouxe essa chave, né? Por isso que a igreja, ela teve a capacidade, iluminada pela Caritas, de tomar dos hebreus toda essa herança e ligá-la à herança de Nosso Senhor. Então, as Sagradas Escrituras passaram a ser uma posse, né, da igreja, iluminada. Então, todas a exégese, a hermenêutica católica foi aplicada às Escrituras, iluminada por esse amor, Caritas, né? Tudo se iluminou com uma nova luz. Toda a herança que Deus nos deixou do povo escolhido foi iluminada então pela igreja. Exatamente por esse ponto central, né? Porque veja, todas as 3 virtudes teologais, 2 delas são importantes só enquanto estivermos aqui, né? Porque quando nós estivermos no céu, a única virtude teologal que permanecerá é a Caritas. Nós não teremos mais esperança, porque nós já atingimos o nosso fim, não é? E nós não teremos mais fé, porque nós já estamos vendo. Já estamos vendo. Então, não é necessário mais fé, né? Então, eu me alonguei demais aqui, né? Estou falando demais. Mas, enfim, esse é o tema, essa é a questão do amor, Ana Paula. Assim, quando nós, enquanto católicos, cristãos, falamos do amor, nós estamos falando desse amor, que está ligado ao coração, metaforicamente, né, a um órgão do nosso corpo, mas no fundo está ligado com o atributo superior da alma, que é a vontade, né? Assim eu acho, que também não sou teólogo nem padre. Essa é a minha opinião. Então, mais alguma observação? Comentário? Então, não tendo comentário, nós vamos terminar a aula. Nós estamos aqui na página 44 do livro, último parágrafo. E é possível que a gente termine. Vamos terminar essa sessão amanhã, se Deus quiser, né? E vamos passar para a próxima sessão, que será as fontes das dores de Nossa Senhora. Certo? Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.